favor, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Veja se perto de você tem alguém sem a Bíblia, chegue pertinho dele, pertinho dela, abençoe seu irmão, abençoe sua irmã. Eu vou ler do verso 1 ao verso 6. Sobre a tua palavra lançarei as redes. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando Jesus num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se ensinava do barco às multidões. Quando Jesus acabou de falar, disse a Simão, ou Pedro, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão, mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Bendita seja a palavra de Deus que nós acabamos de ler. É o relato de uma história extraordinária, memorável, que se tornou conhecida ao longo de 2000 anos como a história da pesca maravilhosa. Essa história começa com Jesus caminhando e sendo acompanhado por uma grande multidão. A Bíblia diz que a multidão acompanhava Jesus não para receber milagres, não para que os demônios fossem expulsos, não para que as doenças fossem curadas. Isso até acontecia em outras oportunidades. Mas neste dia especificamente, nesta manhã em particular, a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Aquelas pessoas estavam ali porque queriam ouvir a palavra de Deus, estavam sedentas da palavra de Deus. Porque, amados, a palavra de Deus dessedenta a alma, alimenta o coração, dissipa as trevas. É tão maravilhoso que nos 4 cantos da terra, em tantos lugares e em tantos momentos, crentes se reúnam, como nós estamos fazendo aqui hoje. Às vezes num grande santuário, outras vezes numa palafita, numa casinha de madeira, lá entre os ribeirinhos da Amazônia. Mas todos se reunindo para ouvir a palavra de Deus. E Jesus então estava anunciando a palavra de Deus, que é a nossa lâmpada, nossa luz, nosso pão, a verdade que nos santifica, a bússola que nos aponta a direção. O problema é que a multidão foi crescendo de tal maneira que Jesus já não conseguia se comunicar como desejava. Então a Bíblia diz que ali na beira do lago, Jesus olhou e viu alguns pescadores. Entre eles, Simão, também chamado Pedro. Eles haviam descido dos seus barcos e estavam na praia lavando as redes. Eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe da história. O que Pedro e os demais pescadores estavam fazendo? Estavam lavando as redes. E o que isso significa? Significa que eles haviam desistido da pesca. O pescador só lava as redes quando não vai mais pescar. Durante toda a noite, Pedro e os demais amigos haviam trabalhado. Vezes incontáveis eles lançaram as redes ao mar, e todas as vezes as puxaram vazias.
Isso era uma triste notícia para aqueles homens, porque eles não pescavam por diversão, pescavam por necessidade. Era da pesca que eles tiravam o sustento das suas famílias, mas naquele dia, nenhum deles levaria dinheiro para casa. Havia sido uma noite de muito esforço, mas de nenhum resultado. Certamente, Pedro e os seus colegas estavam frustrados, aborrecidos, talvez mal-humorados, certamente cansados, mas ainda não podiam ir para casa dormir. Tinham que lavar as redes. Porque se as redes não fossem lavadas das algas, das folhas, dos galhos, da sujeira, a rede iria se estragar. Os pescadores sabiam disso. E eles estavam ali lavando as suas redes, antes de finalmente poder ir para casa, dar a má notícia para a esposa, para os filhos, e talvez dormir um pouco antes que a noite chegasse, porque quando a noite chegasse, eles precisariam tentar mais uma vez. O que faziam Pedro e seus amigos? Lavavam as redes. O que isso significa? Que eles tinham desistido. Agora, talvez nessa noite eu fale para algumas pessoas que estão aqui, ou que acompanham esse culto pela internet, que estão lavando as redes, que estão lavando as mãos, que estão dizendo, eu desisto. Eu desisto porque me esforcei, tentei, fiz tudo o que estava ao meu alcance, mas na hora de ter o resultado, nada veio. Ou foi um resultado muito pequeno. Então eu estou lavando as minhas redes, eu estou lavando as minhas mãos. Eu estou desistindo deste namoro, eu estou desistindo desta sociedade, eu estou desistindo deste casamento, eu estou desistindo dessa carreira, eu estou desistindo dessa empresa, eu estou desistindo desse emprego, estou desistindo dessa amizade, eu estou desistindo desse filho, eu estou desistindo desse pai, eu estou desistindo deste amigo, porque eu estou cansado. Fiz tudo o que estava ao meu alcance, mas não deu certo. Eu lavo as redes, eu lavo as mãos. Então a palavra de Deus essa noite é para você, que está lavando as redes, ou pensando em lavar as redes. Jesus pediu a Pedro que afastasse um pouquinho o barco da margem. Jesus queria usar o barco de Pedro como um púlpito, a partir do qual ele pudesse pregar. As pessoas se assentaram na areia, se assentaram na praia, e então Jesus ali, a uma curta distância, podia falar às multidões. E Pedro, ainda que cansado, ainda que frustrado, atendeu ao pedido do mestre, e isso é muito bom. É muito bom quando o seu problema não é tão grande que você não tenha olhos para o problema do outro. E Pedro pensou, se eu não posso levar comida para casa hoje, mas pelo menos eu posso atender a um pedido de Jesus, e eu posso beneficiar as pessoas que estão aqui à minha volta. E lá estava Jesus pregando, e Pedro lavando as redes. Mas enquanto Pedro lavava as redes, ele escutava o ensino de Cristo. E de alguma forma, o ensino de Cristo penetrou a sua mente, penetrou o seu coração. E graças a Deus por isso. Porque às vezes há pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas entra por um ouvido, sai pelo outro. Às vezes está no culto, mas olhando o celular, conferindo os WhatsApps, olhando no relógio, ou conversando com a pessoa do lado. Mas Pedro não fez isso. Pedro lavava as redes e prestava atenção. De alguma forma, isso tocou o coração de Pedro. E por que nós sabemos disso? Porque quando Jesus lançou um desafio a Pedro, Pedro aceitou o desafio baseado na palavra
de Cristo. Porque as palavras de Cristo haviam encontrado lugar no seu coração. O sermão terminou, Jesus mandou o povo para casa, e talvez Jesus tenha dito algo parecido assim: Pedro, acabou o serviço, acabou o trabalho, missão cumprida, é hora da diversão, vamos pescar. Pedro, pega o seu barco, afasta do lago. Pedro, pega as suas redes, jogue no mar, vá pescar. E amados, havia pelo menos 4 razões para Pedro não obedecer Jesus. Primeira razão, não era o horário certo para pescar. Pescar de noite é sempre mais produtivo do que pescar de dia. Pedro e os seus amigos tinham pescado a noite toda, não é porque eles gostavam da noite, é porque de noite é mais fácil pegar o peixe. Então era o horário errado. Se não deu peixe de noite, de dia é que não vai dar. Segunda razão para Pedro não obedecer Jesus. Jesus não era um especialista no assunto. Jesus era carpinteiro. Pedro poderia ter dito: mestre, o senhor entende muito de fazer janela, de fazer mesa. O senhor aprendeu isso com o seu pai, que era carpinteiro. Agora eu aprendi com o meu pai a pescar. Eu sou pescador desde a minha infância. Então, Jesus, olha, o mar não está para peixe. Eu entendo disso mais do que o senhor. Terceira razão para Pedro não obedecer Jesus. Pedro tinha que descansar. Mestre, olha, eu não vou pescar mais não, porque eu tenho que ir para casa. Eu tenho que dormir. Hoje à noite tem trabalho outra vez. Quarta razão para Pedro não obedecer Jesus. Ele ia ter que lavar as redes tudo outra vez. Imagina você que acabou de lavar o seu carro. Cadê o Emerson? Emerson todo sábado acorda 5 horas da manhã para lavar o carro. Aí gasta 2 horas lavando o carro. Depois de 2 horas lavando o carro, chega o Pedro e fala: pai, me empresta o carro para ir lá na roça, na estrada de terra, na lama. Era mais ou menos isso que Jesus estava pedindo para Pedro fazer. Ia sujar a rede que Pedro tinha acabado de lavar. Ia dar o trabalho todo de novo. Pedro tinha todas as razões para desobedecer, verdade? Ele só tinha uma razão para obedecer. Era Jesus que estava falando. A palavra de Jesus tinha encontrado lugar no seu coração. E por isso Pedro dá essa resposta fantástica. Mestre, trabalhamos a noite toda e nada pegamos. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E é nessa frase que eu quero me deter com você essa noite, meu irmão, minha irmã. Sobre a tua palavra lançarei as redes. Porque o nosso problema muitas vezes não é que a gente não está trabalhando, não é que a gente não está se esforçando, não é que a gente não está sendo inteligente, dedicado, não é que a gente não é capaz. O nosso problema não é que a gente está lançando a rede. O nosso problema é que a gente está lançando a rede, mas não sobre a palavra de Deus. Aí você lança a rede na sua vida sentimental. A hora que puxa a rede, só vem enrosco. Você lança a rede sobre a sua vida profissional. A hora que você puxa a rede, não tem o sucesso que alcançava. Aí você lança a sua rede sobre o seu trabalho, a sua profissão, o seu emprego. No final do mês, quando você puxa a rede e você vê o seu contra-cheque, você diz: ai. Você sabe que acontecia algo parecido nos dias do profeta Ageu? Em Ageu capítulo 1, versículos 5 e 6, está escrito: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito e recolhido pouco.
Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para o meter num saco furado. É familiar para você? Já se sentiu assim? Às vezes, o problema não é que a gente não está trabalhando. Não é que a gente não está buscando. É que a gente não está fazendo isso de acordo com a palavra de Deus, seguindo a orientação de Deus. Pedro vive este momento de inflexão na sua história. Até então a história de Pedro é ladeira abaixo, as coisas só pioram, ele trabalha, nada alcança, mas agora a história de Pedro começa a ascender, no exato momento em que ele obedece. E diz: mestre, sobre a tua palavra lançarei as redes. Eu tenho tudo para desistir. E só tenho uma razão para não desistir: a tua palavra. Mas para mim a tua palavra vale mais do que qualquer outra coisa. E aí então Pedro se faz ao mar para a pesca. Isso é muito importante. A obediência. Um escritor cristão chamado Steven Lawson disse: a obediência honra a Deus e Deus honra a obediência. A nossa obediência honra a Deus e Deus honra a nossa obediência. Pedro afastou o barco um pouquinho, pegou a rede, jogou no mar, o mar ferveu. O mar fervilhou. Irmãos, parecia que todos os peixes do lago estavam reunidos num congresso. E que o congresso era ali, debaixo da rede do Pedro. As redes quase se rompiam. As redes quase se partiam. Tão grande era a quantidade de peixes. Imagina a alegria daqueles homens. Agora, meu amado, minha amada, como é que você explica isso? Era o mesmo mar, eram os mesmos barcos, eram os mesmos pescadores, eram as mesmas redes. Então, por que eles não tiveram o mesmo resultado? Porque não tinham mais a mesma atitude. Você não precisa de outro barco, de outra rede ou de outro mar. Você precisa de outra atitude. Lançar a rede sobre a palavra de Jesus. E aí eu quero agora compartilhar com você 3 lições que nós aprendemos com essa história. Primeira lição: Jesus enxerga nosso problema e a solução do nosso problema. É um detalhe que pode passar despercebido na história, mas que é muito importante. Jesus estava cercado de uma multidão. Havia ali centenas, talvez milhares de pessoas, muita gente. Mas o verso 2 nos fala: embora estivesse ali cercado junto ao lago de Genezaré por uma grande multidão, Jesus olhou e viu 2 barcos junto à praia do lago e os pescadores que haviam descido e estavam lavando as suas redes. Olha para mim, presta atenção. Não importa o tamanho da multidão, Jesus vê você. Jesus viu Pedro. E Jesus viu não apenas Pedro, Jesus viu o drama do Pedro. Que Pedro não tinha dinheiro para levar para casa. Pedro estava frustrado. Pedro não tinha vitória para comemorar. A rede de Pedro estava vazia. O bolso de Pedro estava vazio. Irmãos, o coração de Pedro estava vazio. Mas Jesus viu. Porque esse é Jesus. Não importa o tamanho. Não importa o tamanho da multidão, Jesus vê, Jesus enxerga. Uma música que tocava muito tempo atrás no rádio dizia assim: eu tenho andado tão só, quem me olha nem me vê. Esse é o problema, não é? As pessoas olham para a gente, mas não nos veem, não nos enxergam. E é daí que vem a solidão. A solidão não é falta de gente, é falta de compreensão, de entendimento, de solidariedade, de proximidade. Eu quero dizer para você que Jesus está vendo você,
Jesus está vendo o seu problema, mas tem mais. Jesus já está vendo a solução. Porque Jesus vê o que você enxerga, o que mais ninguém enxerga. Agora Jesus também vê o que você não enxerga. Ele enxergou a solução para o problema do Pedro, quando Pedro nem podia sonhar com aquele milagre. Então fique tranquilo. Jesus está vendo você. E Jesus já enxergou a solução para o seu problema. Amém? Creia nisso, creia nisso, creia nisso. Nada pega Deus de surpresa. Ele tem tudo planejado. Ele sabe o fim desde o princípio. E Ele está de olho em você. Segunda lição que eu queria que você entendesse dessa história. Jesus quer assumir o controle da sua vida. No seu barco, Jesus não quer ser passageiro. Ele tem que ser capitão. Irmãos, por favor, pensem e me respondam. Até o momento do milagre, quem mandava no barco do Pedro? Pedro. Afinal de contas, o barco era dele. Pedro podia dizer, meu barco, minhas regras. Eu vou fazer a coisa do jeito que eu acho que tem que ser feita. E esse era o problema de Pedro. E me desculpe, mas esse é o seu problema. O seu problema é que quem manda no seu barco é você. Quem manda no seu nariz é você. Quem manda no seu corpo é você. Quem manda nos seus olhos é você. Quem manda no seu namoro é você. Quem manda na sua carreira é você. Minha vida, minhas regras. E enquanto você mandar na sua vida, você vai continuar puxando redes vazias e experimentando um grande vazio no seu coração. Foi quando Jesus começou a dar as ordens e Pedro começou a obedecê-las que as coisas começaram a mudar. Não é, meus irmãos? Não é, minhas irmãs? Eu devo perguntar a você, em nome de Jesus, você está lançando as redes sobre a palavra de Deus na sua carreira? Você está lançando as redes sobre a palavra de Deus no seu relacionamento? Você está lançando as redes sobre a palavra de Deus nas suas finanças? Você está lançando as redes sobre a palavra de Deus no seu comportamento? O problema não é que a gente não está lançando rede. A gente está trabalhando, a gente está se esforçando, a gente está dando o nosso melhor. Mas a gente não está fazendo isso sobre a palavra de Jesus. Confiando e obedecendo Jesus de Nazaré. Então o que eu quero dizer para você agora é muito sério. No seu barco, Jesus não quer carona. No seu barco, Jesus não quer ser passageiro. Entrega a Ele o leme e deixa que Ele seja o capitão. Ele sabe onde os peixes estão. Ele tem a resposta. Ele tem a solução. Terceira e última lição, para a gente encerrar. Podemos confiar em Jesus e em sua palavra. Mestre, disse Pedro, a noite inteira trabalhamos, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Pedro confiou em Jesus, Pedro confiou na palavra de Jesus, e quando confiamos em Cristo e na palavra de Cristo, os milagres acontecem. Se Jesus falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele disse que ia salvar você, proteger você, guardar você, sustentar você, Ele vai fazer isso. Creia. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que Deus fala, Ele faz. O que Deus promete, Ele cumpre. Vamos pensar por um instante no destino eterno da nossa alma. Eu pergunto a você, onde você estará depois da morte? Você vai para o céu? Alguns talvez dirão, pastor, não tenho certeza. Alguns talvez dirão, pastor,
Eu espero que sim. Estou me esforçando para ir. Outros talvez responderão: pastor, Deus é que sabe. Mas há uma conversa tão bonita registrada lá em Lucas, no capítulo 23, versos 42 e 43, duas frases apenas. Lucas 23, verso 42 e verso 43, Cristo está conversando com um malfeitor crucificado ao seu lado. Aquele homem diz para Cristo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Cristo lhe responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A partir daquele instante, se alguém se aproximasse da cruz e perguntasse àquele malfeitor arrependido: para onde você vai depois que você morrer? Você vai para o céu, você tem certeza? O que ele responderia? Será que ele responderia: não sei, Deus é que sabe, estou me esforçando para ir? Não, ele diria: eu vou para o céu. Mas você é um pecador, você cometeu muitos erros na sua vida. Por que você tem certeza de que você vai para o céu? Porque ele ali do meu lado falou, e eu confio nele, e na palavra dele. Se você entregar a sua vida a Jesus, se você entregar o seu coração a Cristo, o seu nome vai ser escrito no livro da vida, com uma tinta que borracha nenhuma apaga, o sangue do Cordeiro. Jesus falou: quem crê na minha palavra tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então entregue o seu coração a Jesus, entregue a sua vida a Jesus. E se você tem passado por problemas, necessidades, se os seus sonhos estão demorando a se realizar e os seus problemas a se resolver, confie em Jesus. Confie na palavra de Jesus. Agora eu dou um conselho para você. Se hoje à noite você tomar a decisão de obedecer a Cristo, de lançar as suas redes sobre a palavra de Cristo e de honrar a Cristo, meu irmão, minha irmã, reforce as suas redes. Porque vai vir tanta bênção que vai ser difícil de guardar. As redes do Pedro quase se rompiam. Se você vai obedecer a Deus, se você toma a decisão de ser fiel ao Senhor, reforce as suas redes, em nome de Jesus. Ah, meus queridos, que nós possamos edificar a nossa vida sobre a palavra de Cristo, lançando sobre a palavra de Cristo as nossas redes. Que nós possamos dizer a Cristo: toma, Senhor, o meu coração, toma minha alma, eu vou te obedecer, eu vou te seguir, eu vou viver para ti. Essa é a decisão que muda o rumo da história, porque quando alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.